Microsoft afirma que o Copilot é apenas para fins de entretenimento. Eu sabia. Eu sempre soube disso. Eu saberia. O pessoal está criticando agora, após descobrir que os termos de uso do serviço do Copilot classificam a ferramenta como destinada exclusivamente para fins de entretenimento. O texto atualizado pela última vez foi em outubro de 2025 e ele alerta explicitamente que os usuários não devem confiar no assistente para conselhos importantes e que o uso ocorre por conta e riscos próprios. Ou seja, depois de anos aí, alguém foi lá e leu o termo. Né? Essa revelação gerou um forte contraste com a estratégia de marketing da companhia, que promove a inteligência artificial como um pilar de produtividade para o mercado corporativo. Embora a Microsoft tenha rotulado o trecho como linguagem legada da época em que o serviço ainda era parte do Bing, a cláusula permanece ativa e reflete uma cautela jurídica comum no setor para evitar responsabilidades sobre erros gerados por modelos de linguagem. Em resposta à repercussão negativa, um porta-voz da empresa confirmou que a terminologia será alterada na próxima atualização para refletir melhor as capacidades atuais da ferramenta. No entanto, analistas apontam que discursos semelhantes ainda são comuns em outras empresas, como a OpenAI e a xAI, que também utilizam avisos para que os usuários não tratem as respostas dos chatbots como verdades absolutas. Paralelamente a esse ajuste nos termos, a Microsoft planeja reduzir a integração profunda do Copilot em certas áreas do Windows 11, removendo funcionalidades consideradas desnecessárias para simplificar a experiência do sistema. A mudança nos textos legais deve alinhar a comunicação oficial aos investimentos bilionários que a empresa tem feito para posicionar a IA como uma ferramenta indispensável de trabalho e automação. Pois é, o que chama atenção é isso, né? Porque eles vendem isso aqui como uma baita de uma ferramenta e aí você vai ler o termo, tá dizendo que, olha, você não leva em conta tudo que ela tá falando, não, você revisa tudo que ela tá falando, porque ela é para você brincar, em outras palavras, né? Tentei entrar aqui para pesquisar aqui, a internet não tá muito bem, mas o termo de uso aqui realmente é de 24 de outubro de 2025. Gente, mas 24 de outubro de 25 é logo ali atrás, Gabriel. Foi. Não tem um ano isso. Né? E mesmo que eles tivessem trazido esse termo do Bing antes, no Bing, então, era só para entretenimento. Você não podia levar nada em conta, né? Aí eu trago um outro assunto que é interessante. Tudo que você vai usar com IA, vou dar um exemplo prático. No ChatGPT sempre teve lá embaixo da caixinha, a IA pode trazer resultados incorretos, não sei o que, use por sua conta e risco. O Copilot também. O GitHub Copilot também avisava isso. Se você, por exemplo, eu uso de vez em quando umas fórmulas lá no Google Sheets, lá no planilhas do Google, que usa cotação do dólar. Ficou fora aí um tempão aí, mas voltou já. Voltou. Então eu uso às vezes para fazer uns cálculos, cotação em dólar. E toda vez que tem essa fórmula em alguma planilha, ele bota um aviso lá embaixo. Não utilize isso para fazer cálculos, isso pode ter alguma informação errada, tudo. Não é para utilizar. Você instala o OpenClaw, primeira coisa que aparece é uma visão gigante dos riscos, que está em beta, que isso pode dar problema, não sei o que, mas as pessoas continuam utilizando. E aí vem a minha questão. Ok, você às vezes está acessando um sistema que está acessando uma API de alguma dessas ferramentas, está trazendo a resposta para você e você não está nem sabendo que deveria ter o aviso ali também. Aí é outro problema, porque a partir do momento que você a gente aqui, nós desenvolvedores, começamos a criar aplicações baseado nesses modelos, não sei o que, e na regra básica desse modelo está lá dizendo isso, a gente teria que passar tudo isso também para o cliente final. Mas, tu imagina a galera que usa, por exemplo, N8N, e aí lá faz uma consulta em algum lugar lá com um MCP Server, e esse fluxo do N8N só simplesmente retorna um JSON lá, com um resultado, com um cálculo de alguma coisa. Tem muita gente que está usando o N8N para back-end, né? Aí você simplesmente pega o URL desse fluxo e usa como um endpoint de uma API, para você, sei lá, mostrar o cálculo de um dado. E aí você está usando, às vezes, uma IA para fazer alguma coisa, a resposta não está acurada o suficientemente, e você está usando, entendeu? Ou seja, você terceirizou ali uma IA, mas quem está usando às vezes não percebe. Estou falando o exemplo de uma ferramenta de automação, porque tem muita gente que está no processo de vibe coding aí, usando essas ferramentas, e não quer muito saber do código que está rodando, né, do que está acontecendo. E aí acontece esse tipo de coisa. Imagina, você utiliza esse tipo de coisa, coloca às vezes dentro de um sistema corporativo ou alguma coisa que realmente pode afetar ali receita da empresa, esse tipo de coisa, e
você não assume o risco, né, de estar utilizando E esse muito tipo de menos cálculo. as grandes empresas, porque elas vão falar, não, lá no meu termo estava avisando, olha, eu te avisei que isso aqui não era 100% confiável, você usou por sua conta e risco. Pois Ó. é. Esse aqui é o corte de uma notícia do Compilado, que é o podcast do Código Fonte TV. Onde toda semana tem episódio novo falando de programação, tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. Então, já se inscreva no canal do Compilado e acompanhe os episódios completos. E concorra a prêmios.